Você já percebeu como virou moda chamar tudo de ditadura? É quase um bordão. Se você critica o STF, alguém grita, ditadura. Se você defende o STF, outro grita, ditadura do Xandão. E olha, eu entendo de onde vem esse sentimento. O problema é que chamar isso de ditadura talvez seja fácil demais. A realidade é mais feia, mais embolada e, no fundo, muito mais perigosa. Porque, para ser sincero, o que a gente tem aqui não é bem uma ditadura como você vê nos livros de história. Não é tanque na rua, censura declarada e líderes de oposição exilados. Não é Cuba, não é China e não é nem Venezuela. O que a gente tem é mais traiçoeiro. Uma democracia doente. Uma república onde a aparência continua viva. Tem eleição, tem partido, tem debate. Mas por dentro já está tudo tomado. É um tipo de corpo em estágio terminal. Ainda respira, ainda anda, mas você sabe que não vai durar muito. E no meio disso tudo, a figura de Alexandre de Moraes virou o símbolo perfeito dessa distorção. Não porque ele seja um ditador no sentido clássico, mas porque ele representa o tumor mais visível. A doença já estava espalhada antes dele surgir, mas ele é o que aparece na tomografia. A cara do problema. Só que o problema é bem maior do que a cara dele. Porque o Xandão sozinho não tem exército, não tem milícia, não tem tropa. O que ele tem é algo mais poderoso. O silêncio cúmplice dos outros ministros, a anuência do executivo e a covardia ou interesse direto do legislativo. E é aí que mora a perversidade do sistema. Ele age como age porque deixaram, porque todos os outros toparam, porque esse é o arranjo atual, um arranjo de elites. E quando eu falo de elite, não é só aquela elite do dinheiro velho que você está pensando. É a elite política, judicial, partidária, corporativa e bancária. É um grupo que se protege, se retroalimenta e usa a fachada da democracia para manter tudo funcionando como convém para eles. A gente vive dentro de um teatro onde o enredo já está escrito. O elenco é sempre o mesmo. A plateia só aparece a cada 2 anos para apertar um botão e fingir que está decidindo alguma coisa. O nome disso não é ditadura, mas também não é liberdade. E aí que entra aquela pergunta que ninguém quer responder de verdade. Quem é que manda no Brasil? A resposta mais fácil? O STF. Mas, honestamente, isso é só a ponta. O STF não manda porque venceu uma eleição. Manda porque os outros desistiram. O executivo terceirizou sua autoridade. O legislativo vendeu a sua por emenda. E o povo? Bom, o povo está ocupado tentando sobreviver ou, pior ainda, vendendo o voto a cada eleição. Então, o judiciário preencheu o vazio. E aí surgem figuras como o Alexandre de Moraes, que com um despacho conseguem mais do que muitos presidentes conseguiram com 4 anos de mandato. Mas, de novo, ele só manda porque deixaram, porque os outros toparam esse jogo. E porque existe um pacto silencioso entre todos os que ganham com esse arranjo. O Centrão, por exemplo, briga com o STF num dia e janta com ele no outro. Os bancos financiam campanhas, mas também pressionam decisões judiciais. Partidos se alternam no poder, mas mantêm o sistema funcionando igual. E o eleitor? Esse só aparece para legitimar tudo, como quem assina um contrato que não leu. O que temos aqui é um regime de conveniências, um casamento entre os 3 poderes e os donos do dinheiro, onde a democracia virou figurante. E é por isso que eu não consigo chamar isso de ditadura no sentido clássico, porque não é uma imposição de cima para baixo, é um colapso com sentido. É um sistema que apodreceu por dentro e agora se sustenta pela aparência. É uma democracia com metástase e a doença já avançou tanto que a maioria das pessoas nem consegue mais imaginar como seria um país saudável. A gente normalizou o câncer. Você quer um exemplo? Olha a quantidade de brasileiros que ainda acreditam que a solução está em eleger o mito de novo, como se Bolsonaro fosse um remédio e não parte do veneno. O cara tentou forçar um golpe, criou um clima de guerra, usou as instituições para se proteger e ainda tem gente que acha que ele vai curar a democracia. Isso é como encher o pulmão de fumaça e depois tomar vitamina achando que vai resolver. Não vai, e não resolve porque o Bolsonaro não era o antídoto, ele era outro sintoma. E do outro lado tem o Lula, que não é a mesma coisa que o Xandão, mas está junto dele nesse arranjo, porque hoje o governo federal e o STF vivem em harmonia. O executivo se beneficia da força do judiciário para manter certos inimigos sob controle, enquanto finge que está tudo normal. O judiciário, por sua vez, ganha carta branca para fazer o que quiser,
inclusive ultrapassar prerrogativas diplomáticas, como quando decide sozinho como se relacionar com a Espanha. Isso não é democracia saudável, isso é um clube fechado administrando um país inteiro. E o pior é que isso não é novidade, essa doença começou há muito tempo. A Constituição de 88 já nasceu com vícios, a promiscuidade entre os poderes, a impunidade dos políticos, o uso do Estado como cabide de emprego e o mecanismo de poder. O mensalão não foi um acidente, o petrolão também não. Foram só estágios mais avançados da mesma doença. E quando a gente achou que tinha cortado o tumor com o impeachment da Dilma, veio outro, Bolsonaro, que trouxe uma promessa de renovação, mas só serviu para acelerar a metástase, porque ele foi combatido da forma errada, com os remédios errados. E aí nasceu o Alexandre de Moraes, como símbolo de cura, só que cura nenhuma veio. O que veio foi outra camada de opressão, agora com toga, com despacho, com aparência de legalidade. E isso é o mais cruel. Quando a opressão vem disfarçada de justiça, ela se torna quase impossível de combater. Porque quem ousa criticar vira réu, quem ousa resistir vira alvo, e quem tenta explicar é chamado de radical. Mas o que é mais radical? Dizer que o sistema faliu ou continuar fingindo que ele funciona? E é aí que a gente precisa parar de falar de pessoas e começar a falar do sistema. Porque o Alexandre de Moraes não é o inimigo final, ele é o cartaz, o marketing da autoridade. O que a gente precisa entender é o que ou quem sustenta ele. Quem são os sócios do poder? Quem está na engrenagem? Quem aperta o botão sem aparecer? Essa é a pergunta que dói, porque a resposta é quase todo mundo que importa. Bancos, partidos, ministros, congressistas, empresários, militares, veículos de imprensa. Todo mundo tem um pé nesse jogo. Todo mundo se beneficia desse sistema, mesmo quando finge se opor. E o povo? O povo é só o palco. Então, quando a gente pergunta, o STF é uma ditadura? A resposta mais honesta talvez seja essa. Não, mas é parte fundamental de um regime que já não é uma democracia de verdade. Porque democracia não é só votar de 2 em 2 anos. Democracia é você ter garantias, é poder discordar sem medo, é ter uma imprensa que investiga sem ser pressionada e é ter poderes que fiscalizam e não que se protegem. O que existe hoje no Brasil é uma casta dominante. Um grupo que não é eleito, mas governa, que não tem que responder ao povo, mas dita as regras que moldam a vida de todo mundo. E o mais assustador, faz isso com a bênção das instituições. Porque o problema não está só no Alexandre de Moraes, está na naturalidade com que ele pode fazer o que faz. Está no silêncio dos seus pares, no aplauso do Congresso, na omissão da imprensa, na covardia do empresariado. Está na passividade de um povo que já não espera mais nada. E olha que curioso. Mesmo quem critica o sistema, no fundo ainda joga dentro dele. O bolsonarismo, por exemplo, virou um dos anticorpos mais inflamados dessa doença. Mas anticorpo inflamado demais vira problema também. O Bolsonaro, que se vendia como a cura, virou só mais uma infecção. Ele dizia que ia libertar o Brasil e quase arrastou o país para uma ruptura total. E no fim das contas, ajudou, sem querer ou não, a legitimar o crescimento do tumor que ele mesmo dizia combater. Porque foi na briga com ele que o judiciário ganhou carta branca. Foi no medo do golpe que deram ao Xandão um porrete e disseram, vai, bate. E ele bateu. Agora, a pergunta que ninguém tem coragem de responder é, e se o Tarcísio for eleito, muda alguma coisa? Porque, veja, o Tarcísio não é exatamente um outsider. Ele é o nome do Centrão, o mesmo Centrão que está colado no STF, o mesmo Centrão que ajudou o Lula a governar. O mesmo Centrão que vai estar com quem vencer, porque o jogo deles é esse, estar sempre no poder, nunca na oposição. E o STF vai continuar mandando, porque não é sobre nomes, é sobre estrutura, é sobre sistema. A gente vive uma oligarquia disfarçada de república, um governo das elites, por elas e para elas. E a elite aqui não precisa usar uniforme, nem emitir decreto. Ela comanda por meio de consenso, do silêncio, do medo e da conveniência. Cada peça se encaixa. A Polícia Federal que responde ao ministro da Justiça, que por sua vez é ex-STF. Os bancos que financiam as campanhas. Os partidos que indicam ministros. Os ministros que garantem a impunidade. É tudo um ciclo, um sistema fechado. E o mais perverso disso tudo é que o sistema se sustenta com base num grande teatro democrático. O voto, como se votar por si só fosse um ato revolucionário. Mas que revolução existe quando 40% dos votos são comprados com cesta básica? Quando o eleitor nem sabe em quem votou?
quando quem vence é só mais um operador do mesmo jogo. O voto virou placebo, uma anestesia para te fazer acreditar que você participa, mas você não participa, você assiste. E isso é o mais trágico, porque a democracia brasileira, aquela da Constituição de 88, nunca teve chance real. Ela nasceu com um tumor, nasceu refém de interesses, nasceu com uma máquina estatal inchada, com privilégios para quem manda e promessas vazias para quem obedece. A gente foi alimentando essa ilusão de que agora vai, mas nunca foi. Collor caiu, FHC não reformou, Lula institucionalizou o fisiologismo, Dilma se perdeu, Temer sobreviveu, Bolsonaro tentou um golpe. Lula voltou e o sistema continua intacto. É por isso que o discurso atual de ditadura do STF é insuficiente, porque ele simplifica uma doença que é muito mais profunda. Ele foca no rosto do tumor e esquece o corpo que o alimenta. E a gente se perde discutindo se o Xandão é ou não é um ditador, enquanto o sistema inteiro continua funcionando como sempre funcionou, blindado, intocável e indiferente ao povo. E aqui eu te pergunto, como se combate um sistema que parece invencível? A resposta para mim não está na força, não está num novo líder messiânico, nem numa ruptura, está na consciência, está em parar de acreditar nesse teatro, em parar de legitimar o que não nos representa, em romper pouco a pouco com as ilusões que sustentam esse arranjo. Isso começa por entender quem são os verdadeiros donos do poder e aceitar que a mudança, se vier, não vai vir de cima. Porque não é Lula, nem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem Xandão que vão devolver o Brasil para os brasileiros. Isso só vai acontecer quando a gente parar de agir como figurante no próprio país. Quando a gente entender que não é só sobre eleição, é sobre romper com o sistema de controle invisível que veste terno, fala bonito e diz defender a democracia enquanto mata ela por dentro. Talvez ainda dê tempo de salvar alguma coisa, mas para isso a gente vai ter que encarar de frente o que ninguém quer dizer em voz alta. O Brasil é comandado por uma elite que não precisa de tanques para manter o controle. Ela só precisa que a gente continue apertando o botão, acreditando que aquilo muda alguma coisa. Enquanto isso, eles continuam decidindo o futuro nas salas fechadas. E a gente continua achando que vive numa democracia. Mas o que a gente tem hoje é uma encenação bem produzida, com luz, figurino, urna eletrônica e roteiro ensaiado. E todo mundo topou o papel. O ministro que julga, o deputado que finge, o banqueiro que sorri nos bastidores e o cidadão que bate palma achando que participou. A pergunta não é mais se estamos numa ditadura. A pergunta é, quando foi que a gente começou a achar normal viver dentro de uma mentira? Porque talvez o problema nem seja mais o sistema. O problema é que a gente se acostumou com ele.